é o subo gelatinoso. Por que eu peguei o subo gelatinoso, meu amigo? Porque eu acho ele extremamente sem graça. Ixi. Cara, que bicho chato, sem graça, sem... ele tem uma função boa, a gente já falou disso daí uma vez, que ele limpa a dungeon. Isso é legal. Então ele tá passando ali, ele vai se arrastando, tudo que tiver no chão ele limpa. Então a dungeon não tem poeira, não tem terra acumulada, não tem bicho, não tem... Tá tudo que o bicho vai passando e vai pegando. Pô, cadê os tesouros? Cigarro, chiclete. Cigarro, chiclete, pedrinha, caderno velho, lápis que alguém esqueceu. Tá tudo lá. Então quando alguém vai matar um cubo gelatinoso, é no cubo gelatinoso que estão os tesouros. Por quê? Porque ele foi pegando pelo caminho. Legal? Legal, cara. Mas você já parou pra pensar por que o cubo gelatinoso é um cubo? Porque quando eu fazia as primeiras dungeons, lá nos idos tempos do D&D primeira edição, todos os mapas de dungeon eram quadrados. Essa que você tá vendo aí, que você tem uma estrutura em abóboda, né? Que ela é redondinha em cima, não era assim que era feito antes, não, cara. Tudo era quadradão. Então o cubo gelatinoso, na verdade, ele ocupava toda a área. E ele se movia como um grande bloco de geleca. Por isso que ele era um cubo. Quando ele saía, ele tava naquele formatão lá. Agora, como você está jogando e você não usa mais esse tipo de mapa, você não usa mais aquele padrãozão que fazia no grid antigo, você ainda mantém a forma simplesmente pela tradição. E é aí que eu trago para você uma sugestão de mudança, onde a forma dele não necessariamente é um cubo. Ele vai ocupar a forma do lugar. Não existe espaço vago onde tenha um cubo gelatinoso. Essa é a proposta que eu trago. Só vai ter um espaço vago se o lugar onde ele estiver for maior do que o tamanho dele. E aí você vai ter que ver isso daí. Por quê? Porque ele é uma criatura grande, pelo que eu lembro, né, Marcelo? Ele é base de 3x3 com 3 de altura. Essa é basicamente... Cara, eu acho que ele é tamanho grande, sim. Ele é 3x3 por 3 de altura. Ele é um cubão grande. Bom, é um cubão. É um cubão. É grande. Ele é um cubão grande. Como era grande o cubão. Então, assim, ele é grande. Agora, se ele estiver em situações de ambientes diferentes, de tamanhos diferentes, eu sugiro que você brinque com esse volume dele. Fazendo com que ele... Olha lá. Me ajuda a te ajudar, caralho. O que, Marcelo? Porra! Fala aí agora, diga sua crítica. Não tem crítica não, segue o boy. Agora eu quero saber, ué. Agora você brincou com o meu ego. Tá bom, não, vai. Continua brincando com o volume do cubão aí, né? Vai brincar com o volume do cubo. Não, peraí que agora... Até perdeu o raciocínio. Eu perdi, porque agora já foi. Agora eu quero saber. Ok. Então, como é que funciona? Vai brincar com o volume do cubo. Então, se você tem ali uma base com 4 cubos, com 2 cubos de altura, se ele precisar de ambientes mais altos, você aumenta com aquela quantidade de cubo que ele tem. Então seria 3x3, ou seja, ele tem 4 na base e mais um andar com 4, ele tem 8 cubos. Ele tem 8 cubos de 1,5 por 1,5. E aí você vai montar de acordo com a estrutura. Porque ele vai parecer que não está lá. Essa é a característica principal do cubo gelatinoso. Ele não aparece de imediato, só se você prestar atenção. Então, se você for passar por um corredor, por exemplo, e for um lugar muito grande, ele pode simplesmente ser uma parede. E aí ele vai aprisionar essa pessoa. Aí, poxa, mas ele não é um cubo, a parede é estreita. Aí ele não passaria. Aí é que vem a questão. Quando ele prende uma criatura, ele pode voltar ao volume dele. E aí ele se destaca do lugar. E aí ele volta a ser aquela maçaroca de gelatina com 8 cubos de 1,5 metro de dimensões. E isso você vai dar para ele uma autonomia muito grande, porque
não tem como a pessoa simplesmente escapar. Você vai fazer com que o cubo se torne realmente uma ameaça muito grande. E como último recurso, e agora você vai ter que aumentar o ND dele, se você for fazer isso, fazer ele se deslocar lentamente, do jeito que ele se desloca, com essa estrutura rígida em formato cúbico, etc, etc. Só que quando ele vai estar numa situação a perigo, ou quando ele tem um alimento que não vai passar por ele pode fazer um bot, que é se liquefazer, como se fosse uma enxurrada em direção da pessoa. Um bote curto de 4,5 metros, que ele pode fazer uma quantidade limitada de vezes, talvez uma vez por dia, e aí ele alcança um alvo irrompante, né? Um ataque inesperado, e aprisiona. Só que depois ele não vai conseguir mais fazer isso, porque isso mexe muito com as estruturas dele. Eu não lembro, mas parte do objetivo dele, do modus operandi dele, é ficar paradinho, ser transparente. Para as pessoas, tipo assim, abrir uma porta, não vi que tem um cubo e só indo pra frente e dentro dele. Exato. Exatamente. Não é também que ele tem um monte de coisa flutuando em cima dele? Como é que a pessoa vai entrar, vai abrir uma porta, tem um monte de coisa flutuando ali, então assim, vou andar pra frente. Exato. Não, mas não tem. Esse é o ponto. A imagem coloca ele porque senão ia ficar igual o famoso meme do bonequinho da mulher invisível, que é só a caixinha de plástico sem nada dentro. Tipo, tem inclusive acho que tem no próprio D&D tem uma criatura também que é a mulher invisível, o avião da mulher invisível, que ela voa, na verdade é ela voando só que sentada, em vez de Mulher Maravilha. É Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Tem um livro do D&D, eu não lembro de qual edição, que tinha essa piada, que a ilustração do assassino invisível era nada, assim, era só um espaço em branco onde deveria estar ele e escrito embaixo a legenda, assassino invisível. Que é tipo, ele é invisível, não tem como você ver ele. Então eu acho que assim, se eles botam um cubo gelatinoso lá e tal, ele também não teria nada. Então a imagem é sempre mostrando alguma coisa flutuando pra você conseguir ver o cubo. Mas em princípio, tipo, ele não fica carregando essas paradas. Depois que ele acabou de digerir o que ele tem que digerir ali, ele larga no chão. Entendeu? Ou então, o que ele faz, e aí eu acho que é uma estratégia que ele, como criatura, nem faria, que é uma coisa meio mímico, que é do tipo, ele digeria a parada e aí fica só assim, que acho que foi o que eu fiz com vocês. Que é tipo, fica o esqueleto, tá o esqueleto meio que encostado, parece que o esqueleto tá encostado na parede. E aí você vai mexer e, na verdade, o esqueleto tá encostado, o esqueleto tá dentro dele, só que ele tá parado, então o esqueleto parece que tá encostado na parede, mas tá dentro dele. Aí a hora que você chega perto pra ver, você só... Beleza, amigão, joga o dano Gloob aí. Gloob, né? Gloob Gloob, joga aí o daninho. Então, o daninho. Quando você consegue ver ele com alguma coisa dentro, é porque ele tá de boiando, né? Então, às vezes, até uma situação tipo, ele não tá tão ativo porque ele tá de boiando. Ele já tá com alguma coisa sendo digerida dentro dele. Mas ele é... O vermelho é um hater, né? O vermelho é um hater. Eu sou hater, eu defendi, pô, o cubo. Ainda Não, falei do cubão gelatinoso. gelatinoso. O cubo gelatinoso é um clássico. E eu vou te falar, o filme do D&D mostra, eu acho que ele ajuda a dar a dimensão de como é que você pode fazer parecer ser uma coisa assustadora, porque o cubo gelatinoso no filme é assustador. Mas ele não dá o dano no ácido instantâneo lá, né? Eu não lembro se a pessoa começa a queimar no filme. Só entra em... São protagonistas, né, cara? Protagonistas não, mas começa a queimar, começa a machucar, só que, né, cura. Mas Sei não, hein? Mas é porque no D&D, na mecânica, ele pode te dar o dano de pseudópode lá, aquele chique te dá uma porrada e você toma o dano do contato com ele. Pseudópode, olha só, hein? Mas pessoal do Enem, presta atenção aí, ó. Pessoal do Enem, atenção. Você que tá tentando lembrar aí, mas o procarionte, tá? E o dano foda de ácido que ele vai dar mesmo é quando ele engolfa. Né? E aí é que ele vai dar o dano forte. Então aquele dano lá é só pra exemplificar mesmo o que acontece quando você entra em contato, que é basicamente um cubo de ácido. Mas, pô, é um clássico. Eu acho que, assim, o cubo gelatinoso é maravilhoso pra você colocar na primeira dungeon de mesa de novato. Ó, Piro Studio chegou aí. Fala, Piro Studio. Seja bem-vindo. E ele também pode estar numa fresta no chão, simulando uma poça, alguma coisa assim. E, na verdade, ser só um grande cubo só tá ali. Na verdade, o cubo gelatinoso é um grande cubo gelatinoso. Ele nem muda a sua forma no original. Não, é isso que eu ia falar. O cubo gelatinoso, diferente dos outros, ele não tem isso, não. Ele não passa pela fresta, não. Ele é o que é. Eu acho que ele passa, não passa, não. A forma dele é fixa. Ele é rígido. Ele é rígido, né?
Por isso que eu dei a dica aí, que ele dá aquele ataque de onda, porque eu acho ele bem... Ele fica muito... Então você precisaria de um buraco perfeitamente quadrado pra ele estar ali dentro. O deslocamento dele é, inclusive, que é uma outra possibilidade de você fazer uma armadilha, né? De você fazer parecer que, tipo, tem esse buraco aqui que se as pessoas caírem, as pessoas têm que pular e se elas caírem tá tudo bem, é só 3 metros de profundidade. Aí quando as pessoas pulam e caem, elas descobrem que na verdade o buraco tá cheio. Ou Tipo, você vê o buraco meio cheio ou meio vazio. Tem Um alquimista tacou lá 9 metros cúbicos de... Porque tem sim. esse detalhe. Diferente de outros limos, ele não tem deslocamento de climb. E não tem uma coisa do tipo, se ele não comer, ele morre. Então, se você quiser encher um buraco de 3x3 de um cubo gelatinoso lá, ele não tem como sair. E ele vai ficar ali esperando o que passar pra comer. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, ó. Que quando eu falei 9 metros cúbicos... Você vai fazer um disclaimer pra dizer o quê? Que você é do time... Desculpa, Não. gente, eu tenho um conflito de interesse, eu sou... Não, só pra falar que quando eu falei 9 metros cúbicos aí de gelatina, é porque quando a gente tá jogando do D&D, quando a gente fala 9 metros de cubo, é que é 3x3x3, tá? Não é o volume real matemático dele, não, que é 27. Tá? Então, 27 metros cúbicos, ou seja, isso. cara, se você pensa que ele tem 27 metros cúbicos, ele tem 27 mil litros de ácido. 27 toneladas de material gástrico. É isso mesmo? Não, um metro cúbico é 1000 litros, mesmo, né? Tá certinho. Caralho, ele tem 27 mil litros de ácido, velho. É muito ácido. Então, quando a gente fala de Imagina o tanto de antiácido que você vai ter que tomar. Quando fala 9 metros cúbicos aí, que eu disse, é só a medida de grid, tá?